Atos 19, de 1 a 7, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Você está comigo aí? Mas Paulo disse, 2 pontos: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o que, irmãos? O Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É forte, hein? Versículo 7, último: Estes eram ao todo uns 12 varões. Estavam ali somente 12 varões que receberam o Espírito Santo. Quando eu leio a história de Atos, eu leio a história de um grande avivamento. Quando eu leio a história de Atos, eu leio a história de uma transformação, não só nacional, mas uma transformação internacional. Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo principalmente no capítulo 19, eu vejo principalmente o começo de grandes coisas na vida da igreja. Por que Paulo precisava pregar para a igreja de Atos? Porque Paulo vem de uma transformação interior. Paulo tem conhecimento dos romanos, porque Paulo tinha dupla cidadania. Ele era romano e ele era judeu. Ele conhecia bem a cidade de Atos. Ali tinha muitos gregos, ali tinha muitos gentios, ali tinha muitos romanos. E Paulo vai pregar o evangelho para esse povo. E aqui está dizendo no subtítulo do capítulo 19 que seria a terceira viagem missionária de Paulo para pregar o evangelho lá em Éfeso. O nome Éfeso tem algo profético que chega até nós hoje. Por que tem algo profético? Porque as cartas que foram escritas no Velho Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, são as cartas que vão dar direção às cartas das igrejas. E a gente vai entender sobre isso. Eu quero que você entenda bem que Apolo, ele foi um cara chamado para a obra de Deus. E quando eu olho o nome Apolo, a Bíblia vai dizer que significa o nome dele: Espírito do calor. Era o nome de Apolo, significado do nome dele. Quando eu olho para esse título, esse significado, eu entendo que Apolo precisava de um toque do Espírito Santo. Porque tem pessoas engraçadinhas no culto, tem pessoas que batem palma, tem pessoas que adoram, tem pessoas que são fervorosas, mas elas não têm o Espírito Santo. E é isso que a gente vai buscar hoje aqui. Quem pode dizer glória a Deus? Diga para quem está do teu lado: tema da mensagem: um milagre. Repita comigo: um milagre em Éfeso. Esse milagre pode ser hoje aqui em São João de Meriti? Sim ou não? Quem crê nisso? Então tem milagre para acontecer aí. Vamos lá? Apolo, que tem o significado de espírito do calor, esse judeu de Alexandria, vou falar de história, ele é do fundamento dos guerreiros. Então Apolo vem de uma fundação, de um fundamento, de uma geração, de uma genealogia de guerreiros. O grande problema e grande diferença dos dias de hoje é que nós somos chamados para ser servos. O Senhor nos chamou para sermos guerreiros. O Senhor nos chamou para profetizar. E muitas vezes a gente tem se calado, temos ficado quieto. Então nessa noite está aí uma
grande oportunidade para a gente profetizar e começar a acontecer coisas grandiosas na vida da gente. Ele é de Alexandria, chamado a geração dos libertos. Tem muitas coisas aí, irmãos. A história vai contar que Apolo era um homem fervoroso, que tinha o significado espírito do calor. Ele veio de uma geração de guerreiros, mas ao mesmo tempo ele não tinha o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, ele é aquele que toca em nós. Sabe por que você veio para esse culto? Porque foi o Espírito Santo do Senhor que tocou em você. Quem pode dizer glórias a Deus? E você pode até agradecer: Senhor, muito obrigado, porque eu fui tocado pelo Espírito Santo. Quando eu olho essa palavra do guerreiro Apolo, eu entendo que muitas vezes nós vivemos isso. Estamos na igreja, mas muitas vezes, como a Andréia acabou de orar, bate uma tristeza, bate algo em nós que sempre nos coloca para baixo. Eu profetizo que nessa noite toda a tristeza foi embora, irmãos. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar para trazer alegria para os seus filhos. Que nós possamos ter a alegria de estar na escola do conhecimento de Deus. Que nós tenhamos a alegria de vir para o culto de quinta-feira. Olha como é que ficou bom, quinta e domingo. Olha como é que ficou maravilhoso. Um dia de domingo de manhã maravilhoso, com um café abençoado, com abacaxi doce, um melão abençoado. E eu agradeço por cada um que trouxe cada um desses elementos para nosso café da manhã. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós estamos orando pelo irmão Guilherme de manhã, irmão do nosso irmão Sebastião. Como é que está lá, André? Está tudo bem? Está legal? Você está sabendo de alguma coisa? Não? Depois vamos perguntar ao irmão Sebastião, que é o irmão dele que nós estávamos orando na parte da manhã. Versículo 25 do capítulo 18, na mesma folha aí do livro de Atos, 18, versículo 25. Vai dizer que Apolo era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Esse espírito está maiúsculo ou minúsculo? Então era fervoroso no seu espírito. Amém ou não amém, igreja? Falava e ensinava diligentemente as coisas Ele tinha conhecimento da Bíblia, sim ou não? Quantos aqui conhecem a palavra Bíblia? Quem conhece Bíblia? É uma biblioteca de livros. Conhecendo somente o batismo de João. Não o João apóstolo, mas o João Batista. Um cara fervoroso, inteligente, fazia as coisas para o Senhor diligentemente, com carinho, com cuidado. Irmãos, teve gente onde que chegou aqui na hora que a gente ia comprar o bolo para as crianças. A pessoa falou assim: não, pastor, eu quero abençoar essa obra. E eu agradeci a Deus que o dinheiro não saiu da igreja, saiu de um irmão que quis abençoar. Quem pode dar glória a Deus? Quando eu faço as coisas com prazer, quando eu faço as coisas com alegria, nada me para. Aleluia, glória a Deus. Quando você está apaixonado, cantamos esse louvor: estou apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente faz tudo pela pessoa, sim ou não? Você briga pelos seus filhos? Briga pelo amor da tua vida, pelo cuti-cuti da tua casa? Sim ou não? Você briga pelo teu celular para ninguém quebrar? Sim ou não, irmãos? Você ama o seu celular? Você pode dizer assim: eu estou cuidando diligentemente dele, que não quebre nada. Amém ou não amém? Você é daquele que bota o celular para carregar de madrugada, ou é aquele que fica carregando o celular o dia todo? Se você carregar toda hora, vai acontecer um problema no seu celular, porque é alguma coisa que foge do padrão. O Evangelho é isso, irmãos. O Espírito Santo, ele é um padrão de Deus em nós. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, toda a igreja fala em línguas, toda a igreja adora, toda a igreja profetiza. Eu posso ouvir um glória a Deus? Toda a igreja recebe do seu Espírito. Essa é a diferença do Espírito Santo quando chega. O Espírito Santo é algo que Apolo precisava. A gente está na igreja, participa dos cultos, viramos amigos de Deus,
mas não temos um compromisso com o Senhor. O que está dizendo o versículo 25 do capítulo 18? Ele é instruído, sabe aonde? No caminho do Senhor. Ele ia para a EBD quando era criança, ele participava das festas, das colônias de férias das crianças na igreja. Apolo participava do grupo jovem, Apolo tocava talvez até um instrumento, Apolo estava em todos os cultos, participava de tudo, aprendeu da palavra, e agora não só aprendeu, ele ensina. Mas só que precisou chegar um cara chamado Paulo, o antigo Saulo, perseguidor de cristãos, e agora ele está sendo perseguido. Paulo foi preso, igreja. Paulo foi cuspido, igreja. Foi xingado. Botaram ele nu na rua e arrastaram ele, sim ou não? Tentaram matar Paulo, sim ou não? E expulsaram da cidade e bateram nele, sim ou não? Ele deixou de pregar? Deixou de ir para a rua? Deixou de entrar nas sinagogas? Deixou de pregar o evangelho e falar do amor? Não. Talvez Paulo não seria tão instruído como Apolo, mas Apolo ensinava e Paulo pregava. Escuta bem, quando Deus dá uma unção para nós, Deus nos deixa completos. Amém? Você é completo em Deus, aleluia. Ele é o teu Senhor, então você está cheio de um Espírito grandioso de Deus. Nessa noite eu profetizo que o Espírito Santo vai te receber poderosamente. Eu vou profetizar isso, que isso você receba para a tua vida, que o Espírito Santo toque em você e encontre algumas falhas que eu e você temos, e Ele comece a consertar as nossas falhas, que o Espírito Santo comece a tocar no nosso interior e tire todo espírito depressivo, toda opressão de nós, que o Espírito Santo toque na nossa mente, no nosso coração, no nosso sangue, na nossa medula, no nosso interior, que Ele toque na nossa alma, no nosso espírito, e que Ele possa nos receber, e que a gente possa receber do seu Espírito, porque eu não só vou para a igreja porque tem um convite, eu não só vou para a igreja porque alguém me convidou, eu vou para a igreja porque o Espírito Santo quer me tomar. Amém? Então Apolo precisava disso, ser tomado pelo Espírito do Senhor. Não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Versículo 2 de capítulo 19, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que eles estavam participando da escola de Apolo. Apolo era um acadêmico de Roma. Apolo era um grande estudioso da palavra, conhecedor fervoroso. O seu nome tem um significado: espírito de calor. Ele tinha algo que ardia dentro dele, mas o Espírito ainda não tinha entrado, porque ele não o conhecia. Viemos para a igreja, estamos na academia de Deus, não da academia de exercícios, mas da academia da palavra. Passamos por situações difíceis, passamos até pelo discipulado, passamos pelo estudo da escola de batismo, passamos pelo estudo da escola bíblica de manhã na nossa igreja, passamos por um livro, por alguma coisa que a gente leu, e a gente talvez não entendeu na profundidade, porque tem coisas na Bíblia que só são reveladas no Espírito. Vivemos muitas vezes a mesma vida e o Espírito Santo quer que a gente tenha uma nova vida. Não conseguimos sair de uma fase da nossa vida, então o Espírito Santo não vai tocar, porque ele só vive o novo. E outra coisa, o Espírito Santo de Deus só desce, só toca em odres novos, em quem quer receber, em quem está preparado. O Senhor quer tocar em vasos vazios, para que eles sejam cheios.
Quando eu estou cheio da glória de Deus, eu libero a glória de Deus. Mas só que tem uma coisa, eu tenho que voltar lá no rio de Deus e beber de novo, porque o rio de Deus está disponível para nós nessa noite. Existe uma cachoeira de Deus aqui para você beber. A água é doce, a água é poderosa, a água é límpida, a água é maravilhosa, é cristalina. Os bichinhos que estão na cachoeira nadam com alegria, porque naquela água tem oxigênio, naquela água é clara, ela não é suja, é a mesma água do Espírito. Quando eu bebo da água do Espírito Santo, eu não quero beber mais nenhuma água. Quando eu recebo o Espírito Santo, a minha vida fica fervorosa junto com poder. Porque quando eu recebo o poder de Deus, eu uso esse mesmo poder para curar. Então a igreja de Atos iria viver a pior fase na sua vida: vencer os mágicos, vencer as rainhas, vencer demônios e espíritos contrários contra a igreja. Mas o que Paulo está fazendo? Nós vamos para uma grande batalha, Paulo. Chama os seus discípulos, chama as suas discípulas, chama as mulheres de oração, chama os estudiosos. Vamos nos reunir, porque hoje o Espírito Santo vai descer. Quem quer receber do Espírito Santo? Eu quero, irmãos. Eu quero receber do Espírito Santo. Eu profetizo que você vai receber mais do Espírito Santo. Paulo pergunta: e aí, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nem ouvimos falar. Olha o que está no versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de... Isso não foi a mesma coisa que Apolo falou? Eu fui batizado no batismo de arrependimento. Só que na igreja não é assim. Eu recebo o Espírito Santo, eu sou batizado e eu me arrependo. Só que eu preciso crescer no Espírito. Na igreja não é assim: chegou, só se arrependeu, não faz mais nada. Não, você que está nesse banco, você que está em casa, pode ser usado pelo Senhor nessa noite. Você pode dar um glória a Deus? O Espírito Santo está sobre vocês e Ele nos ungiu para pregar as boas novas. É por isso que eu vou para a Praça da Matriz amanhã às 6 horas da noite, porque eu sei que quando eu pisar lá, o Espírito Santo vai estar com a gente. Quando nós pisarmos lá, o Espírito Santo vai nos conduzir. Quando nós chegarmos lá, barreiras serão quebradas. Quem recebe isso? Quando nós chegarmos lá, o doente vai ser curado, o enfermo vai ser sarado, a prostituta vai se converter, o desempregado, aquele que perdeu a família, vai receber do Senhor, e o Espírito Santo vai tomar aquele lugar. Há um fundamento, irmãos: batismo, arrependimento, receber do Espírito Santo, poder de Deus. O que nós precisamos para acontecer um milagre é ter poder de Deus, porque quem tem o Espírito Santo não é enganado. Amém ou não amém, igreja? Quem tem o Espírito Santo pode falar o que for, você não vai receber para a sua vida, porque você está selado pelo Espírito Santo. Não é isso que falam por aí, Antônio, que a gente escutou tanto? Quem tem o Espírito Santo, ele é selado. Sabe o que significa isso? Ninguém vai tocar na menina dos olhos de Deus. Ninguém vai tocar no que é teu, porque foi Deus que te deu. Ninguém vai tocar na tua família. Eu vi a Andréia orando pela Bia. Eu profetizo que agora, onde ela estiver, ela sinta o toque do Espírito Santo, porque a Andréia está cheia do Espírito Santo. Quem está comigo, diga glória. Você que está aqui está cheio do Espírito Santo. Eles estão fundamentados no batismo de João, mas agora há um fundamento do Espírito Santo. É por isso que ontem, Celino, João estava aqui, um menino que está crescendo a cada dia. Eu vejo o Espírito Santo fazendo ele crescer. Eu vejo o Espírito Santo daqui a pouco pegando esses meninos que são brincalhão, que estão no meio da igreja correndo, estão vindo com os amiguinhos, virando pregadores da palavra, homens tocados pelo Espírito Santo, homens e mulheres que quando tocar em pessoas, elas serão curadas. Por quê? Porque depois da nossa geração vai levantar outra. Deus está levantando uma nova geração. Oh, papai, aleluia. O Senhor está levantando uma nova geração. Agora tem uma história. Paulo está pregando o evangelho e Apolo está em Corinto. Paulo precisa ir para Éfeso
para concluir a obra do Espírito Santo. É onde ele chega. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo foi pregar para o povo de Éfeso, que são os efésios. A Bíblia está dizendo que ele foi pregar lá e ele andou 1.700 quilômetros. Muita coisa, João. 1.700 quilômetros. 1.700 quilômetros? 1.700 quilômetros, eu não sei se é daqui em Curitiba, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. 1.700, depois vê para mim, Vitor, a distância daqui em Curitiba. 1.700 quilômetros. Segundo, a Bíblia vai dizer que a cidade de Éfeso é a segunda maior cidade do Império Romano, conhecida por abrigar o templo de Artemis. Você já ouviu falar dessa deusa Artemis? Quem já ouviu falar? Quantos quilômetros? 600 e poucos? Não, entra lá, clica agora para ir, para tu ver se não vai mudar. 600 não é não? Não é mesmo. Curitiba? Não, bota Rio Grande do Sul, vê aí, depois me fala. Aqui vai dizer que Paulo vai pregar para a segunda maior cidade do Império Romano, chamado Éfeso. Se ele vai para a segunda cidade do Império Romano, a gente pega aquelas imagens do Império Romano, e como é que são as imagens? Dos homens estão nus, já viu aquilo? Pelados. Eram demônios, deuses da cidade. E depois eu vou falar o nome de 12 deuses que estavam nessa época de Paulo. Eu vou falar para você daqui a pouco. A Bíblia vai dizer que ele vai para a segunda maior cidade do Império dos Romanos, chamada a cidade de Éfeso, que tinha uma deusa chamada Artemis, que significa a prostituta sagrada. Além de ser algo que é profano, ainda para eles é sagrado. É ou não é assim no Brasil? O carnaval é adorado por pessoas, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta bem particular. Somos cristãos, sim ou não? Amém? Diga glória. Tem crente que vê carnaval? Tem, irmãos? Tem líderes que vêm passando a escola de samba. Você viu aquela dança dos demônios pisando na cabeça de Jesus em 2019? Viram essa imagem? E teve crente que ligou a televisão para ver. Quando eu vejo as coisas do mundo e aquilo não me incomoda, é porque o lugar de Deus foi tomado pelo mundo. Sim ou não, irmãos? Quando eu não tenho mais prazer de ir para a igreja, é porque alguma coisa está errada. E a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: a culpa é da Jaqueline. Não, a culpa é do Guilherme. Não, a culpa é da Natália. Não, a culpa é do Joubert. A culpa é da Lucimar, é do pastor. Mas a gente nunca assume a nossa culpa.